Mais uma semana, mais um deslize encarnado. Novo treinador, mesmo os pesadelos? Enquanto isso, o Porto e o Sporting mantêm o nível, ainda assim com uma exibição um pouco mais cinzenta dos Dragões na Europa, mas com uma estrelinha do último minuto. Está reunido o triângulo ofensivo de forma parcial. Eu sou o vosso moderador e representante benfiquista André Duarte. O nosso portista residente Ricardo Martins não vai estar nesta nem na próxima semana, mas como sempre está cá o nosso sportinguista da casa, Igor Mota. Uma boa noite. Vamos a isso então, começando por Rio Ave Futebol Clube do Porto, Rio Ave 0, Futebol Clube do Porto 3. Fácil e rápido em Vila do Conde para os azuis e brancos. Igor, o Porto continua a sua série de vitórias neste início de campeonato. Qual é que foi a tua leitura desta partida com estes golos um pouco estranhos, 2 cantos seguidos? Foi uma partida engraçada. Diz-nos aí o que é que tu achaste. Eu, na verdade, achei uma partida muito controlada do Porto. Acho que em nenhum momento o Rio Ave apresentou alguma dificuldade ao Porto. E o Porto soube controlar bem a partida. Não, eu vi um jogo do Porto no qual eles não cansaram e mesmo assim conseguiram uma vitória com um placar bem extenso. Sentes cada vez mais tranquilidade nos jogos do Porto? Porque mesmo a trocar, por exemplo, eles não tinham nenhum dos laterais titulares, estão a jogar com o Pablo Barrios e não sei, o Francisco Moura estava neste jogo com o Salzburgo que acabamos de ver, estava o Pablo Barrios e o Zaidu, mas parece que mesmo trocando alguns jogadores do 11, eles continuam ali fortes e sem grandes abanões. É um Porto que está cada Sim, vez mais confiante. sim, exato, era isso que eu ia falar. Eu acho que a palavra confiança é a mais correta, justamente pela sequência de vitórias que eles vêm tendo. A vitória no clássico na casa do adversário também é um resultado no qual faz os jogadores terem mais confiança. Então, realmente, eu acho que o Porto engrenou e vai ser difícil para o Sporting e para o Benfica pegar o Porto. Também, sinceramente, o Porto tem o melhor treinador dos três grandes neste momento. Se calhar o melhor treinador da liga, porque Com certeza. tu olhas e a diferença técnica e tática de tanto do... Quer dizer, o Mourinho ainda não vimos muita coisa, eu estava ainda a comparar com o Lage na cabeça. Mas quando comparas com o Bruno Lage ou com o Rui Borges, é um treinador completamente diferente. Vê-se uma identidade de jogo, vê-se um Porto a querer pressionar a toda a hora, vê-se que as ideias do treinador têm prioridade a qualquer individualidade, seja o Rodrigo Mora, que foi uma das discussões do início da época, e o Porto vai ganhando e vai acumulando pontos. Do Rio Ave não há muito a dizer neste jogo, pois não. Foram cilindradas. Sim, No próximo jogo do Rio Ave já temos mais a dizer. Sobre o treinador, realmente, o Francesco Farioli, é o que eu falei, no jogo contra o Sporting eu consegui ver isso muito bem. Eu já tinha visto outros jogos do Porto, mas é aquele tipo de jogo que vê mais para acompanhar mesmo, para saber o que falar, não é? E contra o Sporting, é o que eu falei. Ele, com os 11 jogadores em campo, ele consegue mudar para 2, 3 esquemas táticos diferentes. Então, assim, além dele ser um grande treinador, os jogadores entendem a ideia do seu treinador. E eu acho que esse é o principal, é quando os jogadores entendem o que o treinador quer. Sim. Eu acho que é por isso que houve tanta conexão com esse elenco totalmente renovado do Porto. E sem dúvida, o Francisco Farioli, ele, mesmo que seja o Mourinho, eu acho que ele está 3, 4 degraus acima de qualquer outro técnico na Liga Portuguesa. E também tem que se falar do bom planeamento da época da direção do Porto, especialmente o André Vilas Boas, que foi tão criticado a época passada pelas duas más escolhas de treinadores, o Vítor Bruno e o Martin Anselmi. Esta época, pelo menos agora para começar, parece ter acertado em cheio, tanto nas contratações como na escolha do treinador, que parece que encaixaram na E, perfeição. sim, e eu lembro ainda do ano passado, eu falar ao Ricardo que era o quê? O André Vilas Boas estava fazendo algo em que eu vivi isso no meu clube, que é o Palmeiras, que é um presidente chegar lá e ter uma temporada péssima, mas para pagar as contas. E foi exatamente o que o André Vilas Boas fez.
ele sabia que ele ia tomar a porrada de todo lado. Ele tentou manter o Porto competitivo no mais alto nível com o que ele tinha e fez uma temporada muito ruim, só que colocou o caixa da equipe em dia. Agora, uma temporada depois, mesmo com alguns jogadores sem muito renome, conseguiu montar um elenco no qual, volto a dizer, vai ser muito difícil para o Sporting e para o Benfica conseguir acompanhar esse Porto. Bem, vamos ver. Também o André Vilas Boas também tem esta época parece que já vai crescendo a obrigação dele ganhar qualquer coisa. Neste momento o Porto está a voar. Com certeza. Acho que cresce um pouco a obrigação e vamos ver como é que continua, se o embalo continua a ir por aí fora. Vamos vendo, como se diz. Gostaste do Zaidu a 8? Eu começo a achar que o Farioli faz tudo só para não meter o Rodrigo Mora a jogar. Sim, eu acho que o Porto está naquele momento em que se ele colocar o Cláudio Ramos de avançado vai dar certo. Então, assim, não acho que não é a posição do Zaidu, realmente não acho, mas ele também não fez um jogo ruim. Mas estamos falando de Roave também, né? Estamos falando de um clássico, de algum jogo da Liga Europa. É mais difícil do que parece, sabes? Já vamos chegar lá. Uma coisa que eu tinha para falar com o Ricardo, que eu até agora vou ter que perguntar para ti, não sei qual é a tua opinião, mas a minha opinião do Rodrigo Mora, ela passa um pouco no... Assim, ele é um excelente jogador, isso todo mundo sabe, eu acho que isso não tem discussão. Mas eu acho que ele foi um excelente jogador quando ele tinha uma equipe muito, muito abaixo tecnicamente. E talvez agora com essa equipe que já tem equilibrado o nível técnico, talvez ele não seja mais aquele jogador tão desequilibrado que ele era na temporada passada. Consegue entender mais ou menos o que eu quero dizer? Sim, entendo, mas não eu tô acho... dizendo que ele é ruim. Sim. Eu acho que ele... Eu não tô dizendo que ele é ruim. Eu só tô dizendo que, assim, talvez ele ainda não tenha conseguido mostrar ao Farioli o algo tão diferencial dele. Todo mundo sabe que ele é muito habilidoso e talvez seja mais problemas físicos que eu acho que ele deve ter por ele não aguentar tanto o jogo, porque ele ainda é bem seco, ele não tem muito jogo de corpo e isso faz muita diferença, eu concordo. Mas eu acho que também tem isso do Farioli não ter visto aquele Rodrigo Mora da temporada passada. O que eu digo ter visto é só nos treinos, porque ele não coloca o Mora para jogar, né? Sim, eu acho que tem muito a ver com o que o Ricardo tem falado nos episódios passados, que é o esquema tático e a ideia de jogo do Farioli de pressão muito alta e muito desgaste físico, e que o Rodrigo Mora não encaixa muito bem nesse sistema. Vai ter os seus momentos, mas vai ter que se adaptar a este novo plantel, e também os grandes jogadores têm que fazer isso, não só ser grandes em certas circunstâncias, mas a conseguir se adaptar a vários esquemas táticos ao longo dos seus anos de carreira e mostrar as suas valências. Mas eu acho que o Mora há de encontrar o seu espaço, se não for nesta temporada, na próxima. Acho que é uma questão dele não ser impaciente e continuar a trabalhar. Com certeza. Vamos passar aqui para o jogo do Benfica. Vamos. Não o outro, vamos ao bom. Primeiro jogo do Mourinho, AVS 0, Benfica 3. Um regresso às vitórias da equipa encarnada, ainda que fora. No primeiro jogo de José Mourinho ao comando do Benfica, houve uma insegurança na defesa e má ligação entre a equipa na primeira parte. Notou-se ali que ainda era um pouco mais do mesmo. O golo surgiu já muito perto do final da primeira parte, muito perto ali do intervalo, com um bom trabalho de área do Pavlidis e depois uma boa finalização do Sudakov, e a equipa tranquiliza bastante. Acho que foi um pouco o que o José Mourinho disse na conferência de imprensa depois do jogo, que aquele golo acho que fez o jogo, porque eles entraram na segunda parte muito mais tranquilos, já se notava mais liberdade, mais solidez, uma boa vontade positiva de arrumar com o jogo, e depois com o penalti, na minha opinião sim, é penalti. Eu vi muita contestação, mas se o do Rio Ave foi gol invalidado, este tem que ser penalti, desculpem. E depois o gol do Ivanovic, o jogo fica arrumado. É uma vitória que vem contra uma das piores equipas do campeonato, sim, se calhar, se não a pior.
Aliás, o calendário do Benfica era dos mais fáceis que podíamos ter apanhado e mesmo assim estamos a conseguir fazer um mau trabalho. Mas é um jogo que, dadas as circunstâncias psicológicas, podia ter corrido mal e felizmente para o Benfica e para o novo Mister Mourinho tudo acabou em bem, pelo menos no sábado. Tu, Igor, gostaste do pequeno dedinho que o Mourinho meteu na equipa aqui para o AVS Benfica? Ou o que é que tu achaste? Eu acho que para essa primeira partida ele foi mais na conversa. Realmente, eu acho que não tinha muito que ele colocar ali. Ah, aqui tem o dedo do Mourinho, vamos dizer. Eu acho que não. Eu acho que foi mais na conversa. Ele também é um treinador muito experiente. Mas eu vi o Benfica, apesar de sofrer ali para fazer o primeiro gol, eu vi uma partida do Benfica mais ou menos igual à partida do Porto contra o Rio Ave. Acho que foi uma partida muito controlada pelo Benfica. O Benfica não sofreu em nenhum momento. E, lógico, tinha alguns erros. Isso são coisas que o Mourinho vai ter que acertar, isso ele já sabe. Mas eu não vi em nenhum momento assim, o Benfica sofrendo chances claras de gol para o AVS e tudo mais. Então eu vi uma partida mais ou menos igual a do Porto. O Benfica controlando muito bem, demorou ali para sair o gol. Mas como tu diz, é igual ketchup, não é? Sim. Quando saiu um, depois o Benfica conseguiu ali fazer o placar mais alongado e pôde fazer a mesma coisa que o Porto fez, que era descansar, mesmo estando em campo. Pois. Não sei. A minha mente está atoldada mesmo pelo jogo do Rio Ave e todos os comentários que eu agora faço são muito diferentes dos comentários que eu faria sábado depois deste jogo, mas eu acho que não foi uma exibição má do Benfica, mas dadas as circunstâncias, mas nota-se que ainda temos muito que caminhar para conseguir competir com equipas maiores que o AVS, porque aquela primeira parte continuou basicamente a mesma coisa e ali começou neste jogo também a inovação de pôr o Ivanovic a extremo ou a falso extremo esquerdo, penso eu. Já vamos falar mais disto no jogo do Rio Ave, que não foi nem de perto nem de longe tão bom como este. Eu não gosto muito deste planeamento da época. O Ivanovic foi contratado, inicialmente pensava-se que era para fazer o 4-4-2 com o Pavlidis. Depois o 4-4-2 o Lage desistiu dele ainda quando lá estava e passou a ser um 4-2-3-1 com o Sudakov e o Ivanovic no banco. Agora o Ivanovic voltou ao 11, mas para fazer de extremo esquerdo. Não sei bem qual é que é aqui o plano para o Ivanovic. Tu lês alguma coisa que eu não esteja a ler aqui, Igor? Ou é mesmo ao planeamento mais... Realmente não concordo também com essa talvez nova função que ele tenha, nova posição. Eu acho que se for jogar Ivanovic e Pavlidis tem que ser um 4-4-2, não tem muito o que inventar. Talvez um 4-3-1-2 com o Sudakov jogando por trás do Pavlidis e Ivanovic. E não sei, mas realmente jogar com Ivanovic, ou seja, para jogar com o Pavlidis aberto, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Mesmo que o Ivanovic seja ali, ele tem uma explosão muito forte, eu não acho que ele é um jogador de beirada. Achas que uma linha de 5 podia ser uma coisa boa a experimentar pelo Mourinho? Porque vamos ver bem. O Richard Rios, já vamos falar a seguir, eu penso que já nem tem grande lugar no 11. Podíamos pôr os três centrais, já que temos três e também não gostam de rodar entre uns e outros, o Tomás Araújo, o António Silva e o Otamendi. Depois o Dal e o Dedic, que até são jogadores que têm características boas para serem alas em vez de laterais. E depois no meio podíamos pôr o Enzo Barrenetxea e o Sudakov, e talvez o Arsens também no meio, até podia ser um 3-5-2 como o Inter de Milão da época passada. Podíamos pôr esses três no meio campo e depois pôr o Ivanovic e o Pavlidis. Se a gente quisesse entrar por aí, não sei, mas isto são esquemas táticos na minha cabeça, não sei se isto faz sentido ou não. Sim, essa última que tu dissesse ali, com o Arsene, o Sudakov e o Barrenetxea no meio, realmente é um esquema tático que faz muito sentido. Jogando com a linha de 3, o Dal e o Dedic fechariam essa linha de 5 no meio, seria o 3-5-2, não é?
Sim, E também para defender, o Benfica conseguiria se defender no 5-3-2. sim, Eu acho que sim, eu acho que é uma sim. formação que o Mourinho vai experimentar em algum momento. E eu acho que o Benfica, volta a dizer, não é treinador, não é jogador, lógico. Às vezes o jogador falta vontade, falta. Mas a diretoria do Benfica planejou muito mal os jogadores para essa temporada, contratou muito mal, contratou o Richard Rios achando que ele ia ser o salvador, não contratou nenhum extremo, perdeu os extremos que tinha. O Bruma veio do Braga há uma temporada, vive mais no departamento médico do que à disposição para jogar. Então, assim, é um mau planejamento que não tem nem como falar que não é um mau planejamento, porque Sim. realmente foi algo que E agora, só nessa pré-temporada do Benfica ele já ficou muito atrás do Sporting e do Porto. e agora que o Enzo Barrenet já levou este amarelo contra o Rio Ave, também ficamos sem médios defensivos para o próximo jogo. Não sei se consideraste Sim. isso no planeamento das apostas. E, Exato. e tem no caso, teria o Richard Rios, que é outro que Sim. vai se jogar, vai tomar cartão amarelo. E eu acho que também já fica suspenso do próximo partida, não fica? Então, assim, Para aí, não deve estar muito são, longe. são maus, são maus planejamentos, na minha opinião. O Benfica, é o que eu volto a dizer, não contratou o jogador de beirada, contratou aquele Luque Bacchio, que eu vi um pouco do futebol dele, mas não me agradou, mas ok, eu vi alguns minutos. O Sheldrup ainda não consigo entender como que ele não consegue engrenar nessa equipe, faz um jogo bom, três ruins, dois jogos bons, quatro ruins. Então, assim, o Benfica ele virou os olhos para uma parte da equipe e esqueceu de olhar a outra. Bem, vamos para coisas que te deixam mais feliz, Igor. Sporting 3, Moreirense 0. Uma vitória difícil, talvez, porque o gol demorou a surgir. Os Leões estiveram até aos 75 minutos, 76, a tentar quebrar a equipa de Moreira de Cónegos, mas dois penaltis e um gol nos descontos vincou o marcador nos 3-0. Um resultado que não reflete muito bem a dificuldade do jogo, mas mesmo assim foi uma partida em que o Sporting dominou, pode-se dizer isso. Sim, concordo com isso, que o Sporting dominou. É, talvez não tenha criado tanto volume de para fazer gols na primeira parte, mas na segunda parte o Sporting veio realmente pro tudo ou nada, vamos dizer, e, e conseguiu ali com dois pênaltis abrir o marcador. E eu acho que foi muito, muito dominante mesmo a partida do Sport. Esse jogo, sim, eu vi em nenhum momento o Moreirense criou algum perigo. Eu acho que seria um resultado muito injusto qualquer outro que não tivesse sido a vitória do Sport. Hum. Não achas que falta alguma coisa no meio campo do Sporting? Houve ali um momento na segunda parte em que, durante 5, 10 minutos, que o Moreirense conseguiu trocar a bola com bastante liberdade e sem sentir grande pressão. Não sei se isto é falta de alguma coisa na tática do Rui Borges ou se é falta de qualidade dos jogadores. Não sentiste alguns problemas ali? Eu acho que o Sporting tem dois jogadores bons ali, que fazem essa pressão, né, no meio de campo, que é o Woodman e o Kuchurashvili. Mas eu acho que falta para o Sporting um jogador 10. Por quê? Porque o Sporting ele sempre está revezando entre o Pote e o Trincão para fazer essa armação de jogo. Mas eles não fazem isso, não são jogadores dessa posição. Então, a partir do momento que tu tem um 10, esse 10 ele vai chamar o jogo, ele vai chamar a bola, vai passar por ele a todo momento. E em vez dessa bola estar com o Moreirense, essa bola estaria com o Sport. Porque o próprio Rui Borges, creio, pelo menos essa é a minha concepção, ele não gosta muito de jogar com bola, principalmente contra equipes que são muito defensivas. Dá para ver nitidamente que ele prefere dar a bola ao adversário em muitos momentos, para ver se o adversário sai um pouco daquela linha de 10-1, porque eles colocam os 10 jogadores dentro da área, Uhum. e isso causa uma coisa que é só contra-ataques que o Sporting tem. Porque realmente eu não consigo ver uma qualidade ofensiva na criação de jogadas do Sporting por não ter um 10. Achas que o Alisson Santos está a passar a ser opção para extremo? O Sporting já tem muitos extremos, mas É, o Alisson Santos fez aqui duas boas exibições, ou meias exibições, desde quando entrou, e, e se calhar já, sei já se pode sim, ele afirmar um tem. bocadinho.
Ele tem entrado bem em alguns jogos. No jogo que ele entrou contra o Porto pela Liga, ele entrou já muito, muito no fim do jogo. Ele não conseguiu, acho que nem tocar na bola direito. E nas outras partidas que ele entrou, ele tem feito ali sim algumas boas exibições. Às vezes nós só vemos gols ou assistências, mas sim, ele tem feito ali, tem ajudado ofensivamente a equipe. Mas eu acho que do jeito que está hoje, é a equipe ideal, que seria o Pote, Trincão, Kenda e Luiz Soares na frente. E sem dúvida alguma, Alisson Santos, o próprio Grego ali que chegou, também já se torna uma opção. Ioannidis, E sim. o Sport, isso, Giannides. O Sporting consegue agora ter ali um 12º e um 13º jogador meio que garantidos, principalmente porque na segunda parte normalmente são os extremos que saem, porque já estão mais cansados. Então assim o Sporting já consegue repor essas posições sem perder muita qualidade. Para mim, falo-se de Trincão e de Pote e do Luís Soares, estão a brilhar muito neste momento, mas para mim o melhor jogador do Sporting neste jogo foi o Zeno Debast, que a central fez um jogo daqueles mesmo muito bom. Houve ali 3 ou 4 passos que eu vi na segunda parte que foram fabulosos. O que eu estava a pensar era a falta que não fazia ao Benfica ter um jogador deste. E tem no banco tem o Tomás Araújo, só que neste momento o António Silva ganhou a posição, o Tomás Araújo também anda dentro e fora da enfermaria, tem tido alguns problemas nesse sentido, mas o Debast fez um grande jogo. Achas que vai voltar para o banco quando o Diamandé voltar da lesão? Eu acho que não, eu acho que ele vai voltar para fazer a dupla com o Yudman. O Debate ele tem essa saída de bola justamente pelo fato que ele é um médio defensivo. Eu falei, ele se criou nessa posição, ele sempre andou nessas posições entre ser o defensor e o médio defensivo. E ele tem essa saída de bola muito boa justamente por isso, porque ele já jogou uma posição à frente. Mas quando o Diomandé voltar, eu acho que sem dúvida nenhuma é Ignacio e Diomandé, e à frente deles é Yudman e o Debast. Estou a ver, mas aí tiras o lugar ao Kochorashvili. Achas que ele ainda é mais para ser suplente? Sim, o Kochorashvili ele veio já, na minha opinião, para fazer essa sombra para quem for na equipe titular, para fazer ali alguns jogos no qual a equipe principal já está um pouco mais esgotada. O próprio Morita agora já está voltando de lesão, então acho que também já vai começar ali o próprio Yudman, que corre muito, é realmente um xerife dentro de campo. O próprio Yudman vai começar a poder descansar mais nos jogos. Então, acho que o Kochorashvili vai ser o reserva imediato, assim que o Diomandé voltar. Muito bem, foi um fim de semana tranquilo para os três grandes, 0-3, 0-3, 3-0. Passamos para a Liga Inglesa, onde foi um bocadinho mais agitado. Arsenal, Manchester City. Arsenal 1, Manchester City 1. Um gol no último minuto de Gabriel Martinelli frustrou os Citizens e salvou o ponto para o Arsenal num jogo de dificuldades para ambos os lados. O que é que tu achaste desta partida que agora já se torna um bocadinho um clássico todos os anos? O Arsenal Manchester City é sempre muito avivado, por assim dizer. O que é que tu achaste? Eu achei que o Arsenal jogou melhor que o City, apesar do gol muito cedo do Manchester City. Até falando do gol, acho que foi uma falha tremenda do Arsenal. Não sei se tu conseguiu chegar a ver o gol ou o jogo. Sim, Eu sim, acho que sim. tomar um contra-ataque com 8 minutos de jogo, isso é ridículo, na minha opinião. Não pode jamais tomar um contra-ataque com 8 minutos de jogo. Mas ok. E o gol do City vem nesse contra-ataque. E o City, todo mundo sabe que pode jogar muito bem com o resultado a seu favor. Acho que pro City sai um gostinho amargo, mas pro Arsenal eu acho que seria mais amargo ainda caso ele não conseguisse o empate, porque o Arsenal a todo momento buscou ataque, teve criações ofensivas, talvez não tenha sido em tanto volume, mas eu vi um Arsenal indo mais atrás do que o City procurando fazer uma vantagem de 2, 3 gols, entende? Então acho que o empate fica justo, na minha opinião. Na minha opinião, não sei o que é que tu achas, mas o City parece uma equipa superior das duas. Está bem que tiveram na retranca um pouco na segunda parte, mas eu acho-os mais seguros do que o Arsenal. O Arsenal
Já há 2 ou 3 épocas é que isto se arrasta com o Mikel Arteta. Ok, eles melhoraram, foram melhorando progressivamente, mas agora parece que chegaram a um nível em que não sobem mais daqui. É o segundo lugar, terceiro, vão sempre estar um pouco dependentes da forma também dos adversários, e eu achei que o Manchester City devia ter tido muitas mais dificuldades se o Arsenal quer este ano competir pelo título. Não sei, quem é que tu achas que tem mais probabilidade de lutar pelo título esta época, o Arsenal ou o Manchester City contra o Liverpool? Se o Guardiola continuar nessa, não inventar mais equipes daqui para frente, sem dúvida nenhuma é o City. O City tem um elenco melhor e, e tem jogadores muito melhores, com qualidades individuais. Agora, o Arsenal é justamente isso que tu falou. Eu acho que o Arsenal o que está faltando é ter um GOAT, vamos dizer, na equipe. Contratar um Ióquides por rios de dinheiro, ok, vem fazendo gols, mas não decide jogos. E, tipo, o Arsenal precisa de um jogador que decide jogos, como o próprio o Haaland. Teve uma oportunidade em um jogo, fez um gol. Pode não ser o melhor dos melhores, mas o Haaland nos últimos jogos do City tem sido isso. Ele tem uma oportunidade, é um gol que ele marca. Ele já é o melhor Então, marcador da acho que Liga o Arsenal Inglesa, tá não já? Já voltou lá para É, cima. não sei dizer, mas já confirmo essa Já informação. vai com Mas 7 enfim, gols. Sim. Mas continua, voltando desculpa. sim, é o Haaland, sim, com 6 gols. E o segundo tem 3 apenas. Pois, Mas exato. pronto. E o Arsenal realmente é isso. Se for ver as contratações de peso que eles fizeram com a temporada, foi Gyökeres e o Eze. Foi uma contratação que foi muito festejada. Mas aí tu vê, o Eze não joga de titular. Quem joga é o Madueke. Martinelli, que vinha fazendo temporadas boas, virou reserva. Aí joga o Trossard, que sempre foi um jogador que está no Arsenal há 3, 4 temporadas e nunca mostrou um grande futebol. Sim, eu acho que o torcedor do Arsenal também vai ficar muito deprimido no final da época, se não tiver um título de expressão. Achas o Martinelli subvalorizado ou ele teve aqui sorte nestes 2 jogos, assim com 2 golos no último minuto, também contra o Atlético de Bilbao na Champions, também foi um assim? Achas que é um jogador de grandes momentos ou só um jogador sortudo? Eu acho que o Martinelli ele não é aquele jogador estrela, mas ele é principalmente para o Arsenal e para o Arsenal desse Arteta especificamente, ele sempre foi muito importante, porque ele é um jogador que se doa para a equipe, se precisar marcar os 90 minutos ele vai marcar. Então assim, o Martinelli sempre fez ali os seus gols. Talvez nunca tenha sido aquele jogador tão decisivo quanto o Saka já foi um dia, mas eu não diria que o Martinelli é um jogador ruim, não. Eu acho que entre Trossard, Madueke e Eze, eu ainda continuo preferindo o Martinelli. Mas, pronto, minha opinião, quem sou eu perto do Arteta, né? Sim. Sem dúvida, Igor. Aliás, diz antes ao contrário. Quem é o Arteta perto de ti, Igor? Isso é o que tu devias dizer. Pronto. Eu não queria chegar aqui, mas chegamos. Vamos falar do jogo da semana. Terça-feira. Benfica 1, Rio Ave 1. Terceiro jogo sem vencer em casa para o Benfica. Parecia que nos íamos safar ali quando marcaram já perto do final. Mas um grande gol, um gol de antologia, como se diz, do André Luiz, do Rio Ave. Foi mais um balde de água fria na luz nos descontos. O que é que eu ia dizer deste jogo? Isto cabe-me a mim sempre descrever o indescritível. Este era um Rio Ave sem Clayton e sem André Luiz durante 75 minutos, 80, quer dizer, não, se calhar entrar um bocadinho mais cedo. Mas basicamente um Rio Ave que neste momento é o 16º classificado, sem 2 dos seus 3 melhores jogadores, o outro terceiro se calhar o Misto, o guarda-redes, e o Benfica teve mais ou menos o mesmo jogo que já vinha tendo com o Santa Clara, com o Qarabag, com mesmo o AVS na primeira parte, um pouco do mesmo. Muita indefinição coletiva, muita pouca capacidade de quebrar os blocos baixos. Ivanovic neste jogo não esteve bem. Não sei se são as indicações que o Mourinho lhe está a dar. Não sei se é falta dele ter um papel
que tenha nexo neste novo plantel do Benfica desta época, mas o Ivanovic não esteve bem nesta primeira parte e viu-se que foi muitas vezes no 1 para 1. Acho que não é o forte dele e partir para o 1 para 1. Acho que ele é mais jogador de área ou de ataque à profundidade, o que é que lhe queiram chamar. E depois temos de falar aqui, Igor, se calhar pausamos aqui antes de eu descrever o resto do jogo, porque Richard Rios, cada vez mais me parece que estamos a falar aqui do flop do ano. Não sei se é por culpa dele, se é por culpa do quê, mas fez mais um jogo horrível, Igor. Ele assim, acho que não achas que é um candidato a ser o primeiro a ser sentado pelo Mourinho? Eu acho que pelas más atuações que ele vem tendo, ele já deveria ter sido sentado pelo próprio Lage. Acho que o Lage tentou ali arranjar algo no qual não surtiu efeito. E para falar bem a verdade, também não sendo advogado do diabo aqui, mas eu falei desde o começo que o Benfica estava contratando um jogador esperando que fosse outro. Concordo que ele poderia fazer mais, talvez ele mesmo poderia se reinventar, achar uma posição nova para jogar. Podia, sem dúvida alguma. Mas é aquilo, eu volto a dizer, um planejamento muito grande do Benfica, gastar 25 milhões num jogador que é o Richard Rios, que assim, pro Palmeiras, ele já não era um jogador tão importante. Ele fez sim um Mundial de Clubes muito bom, e foi até por isso que ele foi vendido. Mas assim, se for pegar as 2 temporadas que ele teve no Palmeiras, eu acho que foram mais baixos do que altos que ele teve. E é isso, eu acho que o Richard Rios é uma desilusão do torcedor do Benfica. Eu perguntei-te, Igor, este é outro Cockchu? E tu, não, André, não, isto não é outro Cockchu, isto é um jogador com mentalidade, isto é um jogador com pulmão, isto é um jogador que corre, é um cão atrás de um osso. Eu estou com saudades do Cockchu. Então, mas... Igor, já passaram 2 meses, eu estou com saudades do Cockchu. É que assim, como que eu posso explicar? Eu acho que a posição do Richard Rios é ser um 5. Entende? Ele joga zero à esquerda. mas assim, é aquilo. Talvez se ele sai do Benfica e vá para, sei lá, pro Sporting ou pro Braga, às vezes ele vai dar certo, entende? Mas realmente, até o momento, não se provou nem €1 do porquê que ele foi contratado. E alguém lhe diga para parar de rematar de fora da área. Não vai conseguir. Já passaram... Ele está a tentar todos os jogos ali, 4 ou 5 vezes por jogo. Quando a gente não tem nada, olha, passa para o Rios. Talvez ele queira fazer um remate. E as pessoas também têm que parar de passar a bola. A verdade é essa. Mas pronto. Vamos ver. Vamos dar até à pausa de inverno e depois vemos o que é que fazemos do Rios. Depois... melhorias, veio uma melhoria na segunda parte, especialmente depois do golo invalidado por o Pisão, e pronto, o Pisão, isto agora tem que jogar ao pé coxinho, enfim, Pisão, ok, está nas regras, mas acho que a entrada do Luque Bacchia mudou o jogo. Ele, acho que o Mourinho não o pôs mais cedo porque aparentemente ele não tinha capacidade física para fazer o jogo todo. Conseguimos o golo, que foi basicamente jogada do Luque Bacchia, e pensávamos que estava arrumado, mas mais uma vez, mais um golo nos 90, mais um contra-ataque nos últimos minutos a ganhar 1-0. Há coisas que o Mourinho pode ser culpado por muita coisa, mas este nível de desligar o cérebro, eu acho que o Mourinho não pode fazer muita coisa. Especialmente não pode fazer muita coisa com 5 dias, e para aí de treino, só deve ter tido para aí 1 dia ou 2, mas por amor de Deus, é o que ele disse na conferência de imprensa. Estão 7 jogadores à frente da bola, mete-te atrás da bola, roda. Era isso que eu ia falar. E vindo de uma equipe do Mourinho, tomar um gol desse realmente é muito estranho. Porque normalmente uma equipe do Mourinho, nessa altura da partida, ia estar com uns 10 jogadores dentro da área, se fosse preciso. Não, é que a melhor frase foi a do Mourinho depois na conferência de imprensa. Bem, eu acho que depois de estarmos a ganhar 1-0, o que eles deviam ter feito era o que fizeram a primeira parte toda, era tipo, passar a bola sem qualquer objetividade. Exatamente, eles fizeram isso a primeira parte toda, como é que eles esqueceram depois nos 90? Mas enfim,
Hum, Coisas mais a dizer. Muita pouca coisa positiva nestes últimos 4 jogos, depois da pausa das seleções. O pouco de positivo se via antes da pausa, que eu tinha aqui gravado até, se calhar até gravei demais. Desapareceu tudo, apareceram novos problemas que eu nem sabia que existiam. Aparentemente o Richard Rio já nem o pulmão tem. E depois, e agora amanhã vem o Gil Vicente, que tudo aparenta ser o super galo, outra vez, que está a fazer excelentes exibições, está a 1 ponto do Benfica, só perdeu com o Porto ainda esta época. O Benfica está em 72 horas de recuperação, vai jogar de novo na Luz, que é ainda pior que jogar fora, aparentemente, ultimamente. Muito pouco confiante para amanhã, e ainda por cima sem Enzo. Não sei quem é que vamos pôr a média defensiva, se é o Richard Rios adaptado, se o que é que vamos inventar, mas acho que está propenso a desgraças para amanhã. Não sei se tu concordas com essa opinião. Já fazendo aqui a divisão. Sim, con- concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que, vamos dizer, com o Enzo é titular indiscutível, mas o Enzo estando fora, talvez o Mourinho vai montar a equipe com o Sudakov e o Arsens, com a dupla de média ofensiva, e vai achar um médio defensivo, talvez o Rios, não sei quem ele vai arrumar. E talvez ele comece a partida com o Pavlidis, o Lukebakio e o Sheldrup. Eu acho que o Benfica tem que jogar nessa formação. Se for jogar num 4-3-3 ou num 4-1-2-3, não tem como tu colocar Pavlidis, Arsens e Ivanovic. De verdade, André. Tu ouve falar, tu sente que o teu ataque dá medo num adversário falando isso? Arsens, Pavlidis e Ivanovic? Não dá medo. Por quê? Porque 2 desses jogadores não são extremos. Então, assim, o Mourinho, coitado, vai ter muito que arrumar. Como é que... E ainda eu acho que ele tem muito para arrumar com pouco tempo, porque logo aí já vem um clássico e a torcida do Benfica já está muito impaciente com a equipe. Sim. Então, o Mourinho que não cuide não, que se bobear ele não termina o ano. O ano civil ou o ano da época? Esse ano, 2025, talvez ele não chegue no 2026. Não quero acreditar nisso, Vamos... Vamos para o Braga, Feyenoord e Salzburgo-Porto, são os jogos que faltam, 2 jogos que eu vi na íntegra e arrependi-me um bocadinho de ver na íntegra, sinceramente. Braga, Feyenoord, pareceu-me um Feyenoord mais perigoso que o Braga. O Eda, que é o principal jogador do Feyenoord, não jogou. Foi um jogo um bocado chato, muito sinceramente, bastante chato. Depois gostei de ver outra vez o Gonçalo Borges e o Tankstead. Continuam tão bons como quando saíram de cá. Deu para matar saudades. E o Braga lá equilibrou um bocadinho na segunda parte. Ficou mais ou menos um jogo equilibrado. E lá deu para o Braga. Acho que foi surpreendente. Foi uma excelente finalização do Fran Navarro. O que é que tu achaste desta partida do Braga? Um Braga que está em péssima forma no campeonato, diga-se. Exato, no campeonato não vim fazendo, também foi só um jogo na Liga Europa, mas pronto. Primeiro ponto, quando eu vi Gonçalo Borges e Tankstead no ataque do Feyenoord, eu já sabia que o jogo ou era 0-0 ou era vitória do Braga, um dos dois. Isso tranquilizou, acho que o próprio torcedor do Braga ficou muito tranquilizado quando eles viram esses 2 jogadores a titular. E sim, foi um jogo muito abaixo das 2 equipes, na minha opinião. Eu acho que nenhuma chance clara de gol, realmente eu não consigo lembrar. Se teve uma ou outra ali, foi algo bem esporádico, porque realmente eu não lembro. E foi isso que tu tinha dito, uma finalização muito boa do Fran Navarro, que deu os 3 pontos pro Braga. E talvez essa vitória na Liga, na Europa League, tenha sido o gás que estava faltando na temporada do Braga. Vamos ver como é que vai ser. Eu gosto é pelo coeficiente, pá. Braga e o Porto têm que carregar isto que na Champions não vamos lá. Este Carlos Vicens, o treinador do Braga, que era o adjunto do Guardiola, que veio treinar o Braga e esperava-se muito dele. Eu não sei se tenho gostado muito das invenções que ele faz. Agora, o Zalazar, que sempre foi médio defensivo ou médio centro, está a jogar a extremo.
O Leonardo Lelo, que era um dos melhores laterais da liga, está a jogar de lateral invertido. Muito estranho. Não percebo muito bem qual é a ideia de jogo do Esses Braga. adjuntos aí, ó, esses adjuntos não servem de nada. O David Ancelotti, né? Que, meu Deus, é o filho do Ancelotti. Tá lá treinando Botafogo, o homem não consegue fazer uma construção ofensiva. Há uns anos atrás, o Flamengo também contratou o adjunto que era do Guardiola. Já nem lembro o nome do homem na época. Mas, meu Deus, fizeram uma festa. É o segundo Guardiola que tá vindo pro Brasil. Chegou lá no Brasil, 3, 4 derrotas seguidas. O homem não conseguia sair tocando, desde a zaga. Então, assim, esses adjuntos, eles devem continuar como adjuntos. Como técnico, eu acho que eles não servem. Tu não conheceste, porque já ainda foi antes de tu ires para Portugal, mas nós tínhamos um adjunto na seleção portuguesa, foi o que substituiu o Scolari, foi o Carlos Queiroz, que era adjunto, famoso adjunto do Alex Ferguson. E havia muita expectativa, mas a expectativa Como é que correu tudo isso? desvaneceu-se um bocadinho. Mas Carlos Queiroz foi um bom treinador português, mas a passagem pela seleção deixou um bocadinho a desejar, vamos pôr assim as coisas. Mas bem, estamos aqui a fugir ao assunto. Que chegam com muito nome, às vezes até uma pressão a mais, e achava que adjunto não é o técnico. E por isso é que é adjunto. Passamos para Salzburgo 0, Futebol Clube do Porto 1, um jogo que acabou de acabar, a minha frase preferida das quintas-feiras. Foi uma estrelinha no último minuto que salvou o Porto aqui, o William Gomes meteu mais um dos seus remates em banana, que eu acho que são frangos, e que acho que tu e o Ricardo tendem a dizer que é uma excelente técnica do William Gomes. Eu acho que se esperava um pouco mais do Porto contra o Salzburgo. O que é que tu achaste? Sim, eu não vi a segunda etapa. Acho que eu vi só até os 5, 10 minutos da segunda parte. Acho que foi uma partida equilibrada. Não digo que eu esperaria mais, porque o Salzburgo tem os seus valores, na minha opinião. Acho que sim, é uma equipe inferior à equipe do Porto, mas também tem que ver que a equipe do Porto é uma equipe completamente nova e que jogar na Liga Portuguesa é diferente de jogar na Europa League. Mas eu acho que foi uma partida equilibrada, o Porto soube se portar bem, sofreu quando tinha que sofrer, atacou quando tinha que atacar, e eu acho que o empate seria o mais justo, mas foram felizardo ainda no fim da partida com o gol do William Gomes. Sinceramente, o Porto, não sei se isto também tem a ver com o que já falamos das limitações físicas da ideia de jogo do Farioli, mas pareceu-me francamente sem a energia que eles mostram, têm vindo a mostrar nos jogos do campeonato. Será que a equipa tem estofo para jogar a meio da semana, 3 dias, tipo como o Benfica tem feito? Ou vês esse estofo na equipa do Porto ou ainda é uma incógnita? Não vejo, para falar a verdade. Não, nem digo que é uma incógnita, porque concordo com o que tu disse. Já foi uma equipe que se mostrou ali um pouco mais cansada fisicamente, mas também temos que ver que eu acho que nenhuma equipe no mundo consegue jogar como o Porto joga a temporada inteira, né? Porque o Farioli, todo mundo sabe que é o treinador que faz a pressão ofensiva já lá em cima, na linha de 4 defensores, ou na linha de 5 defensores, seja o que for. Eu acho que nenhuma equipe consegue jogar assim a temporada inteira. E hoje foi uma prova de que o Porto já não estava naquele brilho que estava, por exemplo, contra o próprio jogo do Sporting em Porto, que o Porto pressionou 45, 60 minutos. Uhum. Então, eu acho que é ter calma. Eu acho que o Farioli é um excelente treinador. E sem dúvida alguma, daqui 2 ou 3 partidas ele vem com um novo sistema no qual o Porto não precise mais pressionar tanto ofensivamente. Eu acho que isto vai ser... para já acho que o campeonato, eu não quero já tirar a toalha ao chão, mas cada vez mais me parece que o campeonato vai ser discutido entre o Porto e o Sporting. Não sei porque estou com essa sensação. E acho que vai ser um pouco do que nós vimos no primeiro ano do Roger Schmidt, que foi o Schmidt entrou muito forte, ganhou uma série de jogos, estava prestes a bater o recorde de jogos, vitórias seguidas no Benfica. E depois viu-se que ali a partir do inverno a equipa começou a abanar um bocadinho e depois
quase quebrou totalmente, já perto do fim da época, a nível físico. E ele tinha uma ideia de jogo muito parecida com a do Fariola, que era esta pressão constante, o gegenpressing, logo que lhe chamam. E depois a equipa quebrou fisicamente. E o Porto quase apanhou o Benfica nesse ano, mas o Benfica lá conseguiu ganhar o campeonato por 1 ponto, depois de estar para aí 10 pontos à frente. Então eu acho que vai ser um campeonato parecido, só que o Porto desta vez vai estar a ser perseguido por um Sporting que, mesmo não jogando assim muito vistosamente, vai conquistando os seus pontos. E então acho que está-se a encaminhar esse tipo de campeonato. Mas vamos ver. Concordas que é uma corrida a dois já agora? Eu acho que essa corrida 2 vai depender muito do derby que está por vir. Eu acho que realmente vai depender muito, muito, muito mesmo. Essa é uma partida que, apesar do Porto ser o favorito, na minha opinião, vamos dizer, já estamos fazendo um pré-jogo, mas eu acho que é talvez o jogo que vai definir o futuro do Benfica, se o Benfica vai disputar o título ou não vai disputar o título. Esse jogo é já amanhã, é o Gil Vicente. Se perderem com o Gil Vicente, esquece. Esquece. Não, com certeza, contra o Gil Vicente isso é um jogo muito importante, mas eu acho que a jornada 8, a próxima rodada, é muito importante, tanto para o Sporting quanto para o Porto e Benfica. O Sporting também, se eu não me engano, pega o Braga, não sei bem, mas eu acho que são rodada dupla de clássicos. Mas enfim, eu acho que o Porto vai ser o clube a ser perseguido essa temporada. Mas eu acho que o Porto é isso que tu disse, não vai ter fôlego suficiente para chegar no final. Pelo fato de que eu discordo do Ricardo quando ele diz que o Porto tem bons jogadores, tanto titulares quanto suplentes, reservas. E eu não acho que o Porto tenha qualidade reserva que iguale aos jogadores que são titulares. E eu acho que é justamente por isso que vai chegar ali da metade da temporada para frente, principalmente se o Porto for avançando na Liga Europa, eu acho que o Porto tende a soltar o pé um pouco, porque ele não vai conseguir manter frente nível 100%, tanto na Liga Europa quanto na Liga de Portugal. Vamos ver, vamos. Muita profundidade do plantel no Sporting também, é uma coisa que temos de lembrar. 10 minutinhos ou 5, 10 minutinhos de falar aqui da Bola de Ouro. Foi uma cerimónia das cerimónias, não é? De prémios individuais para jogadores. O que é que tu achaste, Igor? Escolha foi Dembélé, afinal tinham vocês razão na época passada, eu estava ali a dizer vai ganhar o Yamal, mas depois ganhou o Dembélé e foi bem entregue a Bola de Ouro, na tua opinião? Sim, acho que sim. Não concordo com o Yamal na segunda posição, já digo de passagem. Acho que o Vitinha merecia. Acho que o prêmio deveria ter ficado entre Dembélé e Vitinha, provando mais uma vez que essa bola de ouro é ridícula, porque na temporada passada isso foi dado ao Rodri, quase tendo a mesma temporada que o Vitinha. Concordo que talvez o Vitinha não seja tão importante quanto o Rodri foi ao City, mas em critérios de posição, eu acho que o Vitinha merecia sim uma posição melhor. Não sei mesmo por que o Yamal ficou em segunda posição, sendo que o Barcelona ganhou ali. Eu percebo, fez uma boa. Assim, dá pra perceber, mas assim, não. Eu acho que não. O título de expressão que conta muito é a Champions. E o Barcelona não conseguiu ganhar a Champions. E eu acho que tem jogadores ali que mereciam mais destaques. Que é o próprio Vitinho, na minha opinião. O único erro dessa lista é o Vitinho para estar em segundo e o Yamal em terceiro. Mas eu acho que houve coisas muito bem dada essa bola de ouro ao Dembélé. Quando eu vi a lista, houve coisas que me meteram mais de impressão que isso. Mbappé está um bocado alto, na minha opinião. Com o Palmer também me parece um pouco alto. Acho que o Nuno Mendes e o Pedri deviam ter ficado antes desses dois. O Hakimi em sexto, ok, consigo ver. Rafinha em quinto, consigo ver. Acho que o Rafinha devia ter ficado acima do Salah, sinceramente. O Kvaratskhelia não sei se não merecia entrar no top 10. O Gyökeres está em 15º, valha-me Deus. Ficou à frente do Vinícius Júnior, ainda nem tinha visto isto. Mas sim, achei que foi uma bola de ouro bem entregue, mas é incrível como a qualidade dos jogadores que ganham a bola de ouro diminuiu tanto desde que o Messi e o Ronaldo saíram de cena, não é?
Tu passaste Messi e Ronaldo para Rodris, Dembélés. Mano, é um nível descomunal, né? É que a nossa geração ainda não se ligou que a gente viu Messi e Cristiano. É a mesma coisa que as gerações anteriores viram Pelé e Maradona. A gente não tem noção do que a gente viu. Foi os dois melhores jogadores da nossa época, Da história, foi. disparadamente, assim. Exato, tipo assim, não tinha qualquer outro jogador que chegava ao nível deles. E eu acho que a única bola de ouro mesmo, que assim, pode ser indiscutível depois deles terem saído, é a do Benzema, na minha opinião. Pois. Porque qualquer outra depois, eu acho que é alguma bola de ouro ali que, tal jogador merecia mais, outro jogador merecia mais, esse merecia mais atenção. Então acho que assim, a bola de ouro já perdeu muita credibilidade, mesmo na época do Messi, que tem ali alguns títulos que o Messi ganhou que todo mundo sabe que são contestáveis, mas tudo bem. Desde que o Modric ganhou aquela que eu E ainda não perdoei a bola de ouro, aquilo foi ridículo. ex- exato, então assim, já não tinha muita credibilidade. E agora que não tem aqueles jogadores que é claro que eles que vão ganhar, fica mais incredível ainda. Talvez agora o Yamal que assuma esse posto de ganhar todo ano, mas vamos ver. Uhum. Sim, é ele, o Mbappé. Vai andar por ali, mas sinceramente, alguns destes jogadores é melhor que o Neymar no Prime. Ganhava a qualquer um destes jogadores. A bola de ouro. Neymar Não, no seu isso melhor. é. O Neymar, tipo assim, poderia ser mais profissional, tudo mais, beleza. Mas estamos falando do Neymar no Prime. Aí é ridículo tu ver que Dembélé, Rodri, Modric ganharam bola de ouro e o Neymar não ganhou. Tipo assim, é uma coisa. Neymar, Ribéry, Como é que. Zlatan, Exato, exato. É assim, é uma coisa que. Como é que daqui Lewandowski. 10, 20 anos a gente vai falar isso pra alguém? Olha, o Dembélé ganhou a bola de ouro. Ah, e o Neymar? O Neymar não. Ah, o Lewandowski? Ah, também não ganhou. Então, assim, são, o nível Lixada. de jogadores abaixou muito, na verdade. É. Bem, passamos aqui para o nosso joguinho das apostas. O Ricardo fez-nos o favor de nos mandar por correio as suas apostas. Já chegou aqui o envelope. Espera aí, deixa. Muito bem. Chegou aqui por CTT. Ainda demorou um bocadinho. Mas já tenho aqui as apostas. Ele ainda está à frente. Por isso, 77 pontos para Ricardo, André 64, Igor 53. Aproximei-me um bocadinho esta semana. Valeu o 1-1 gol do Haaland que eu apostei. Já deu para me aproximar. Depois, então, vamos aqui ver, Igor. Sou eu sempre o primeiro, mas tenho que anunciar as do Ricardo também. Benfica Gil Vicente, o Ricardo apostou 2-1 com um golo de Sudakov. Eu vou dizer aqui, ora, estou muito pouco confiante para este jogo, por isso vou dizer 2-3 para o Gil Vicente com um golo do Ivanovic. Não estou confiante para este jogo. Igor. Eu também não estou muito confiante, mas eu acho que o Benfica não perde. Então vou de 1-1. E Pavlidis. Pavlidis, muito bem. Depois, Arouca Porto, o Ricardo pôs 0-1 com um golo de Samu. Eu acho que o Porto consegue mais do que 0-1. Vou pôr 0-2 também Samu, porque quem é que marca se não o Samu? Também pode ser o William Gomes, mas acho que vai ser Samu. Tu, Igor? 3-1 para o Porto, Samu. 3-1 para o Porto, Samu. Depois, Estoril Sporting, o Ricardo pôs aqui um 1-2 com um golo de Trincão. Eu vou dizer 1-3 com um golo de Luís Soares. Tu, Igor? Eu vou de 2-0 para o Sporting e Soares também. 0-2 para o Sporting, também Soares. E depois passamos para a Liga Inglesa, que o jogo mais interessante vai ser o Newcastle Arsenal. O Ricardo deixou aqui um 0-2 com um golo de Gabriel Martinelli, porque está de pé quente, então o nosso Ricardo continua a gostar do Martinelli. Eu acho que o Newcastle vai tirar pontos ao Arsenal. Vou pôr 2-2 com um golo de Anthony Gordon. Força, Igor. 1-1. 1-1.
Não, vou trocar 2-1 para o Arsenal. 2. Zubimendi. 2. Zubimendi. Muito bem. Depois temos Nápoles Sporting, na Itália. O Ricardo deixou 2-1 com um gol de McTominay. 2-1 para o Nápoles. Eu vou pôr 2-0 com um gol de Hojlund. Que não marca a ninguém, mas vai marcar ao Sporting. É a cara do Sporting. Igor. Eu tô pela mágica. Tô pelo 1-1. 1-1. Mágica não é nem vitória. É 1-1. Gol de Soares. O Nápoles ainda não perdeu na Liga. Quer dizer, ainda não perdeu nem empatou. Tá 4 jogos, 4 vitórias, ou 5 jogos, 5 vitórias, qualquer coisa assim. Bem, não é um jogo fácil. Mas por falar em não ser jogo fácil, Chelsea-Benfica. O Ricardo deixou aqui um 3-0, João Pedro. Eu vou dizer 3-1 com o Palmer. Também não estou confiante para este. Tu, Igor. 2-0 pro Chelsea. Pedro Neto. 2-0 Pedro Neto. Nunca tinha acontecido eu apostar em 2 derrotas seguidas do Benfica num podcast. Primeira vez para tudo. Vamos passar para Porto Estrela Vermelha, exibição para a Liga Europa. O Ricardo deixou 1-0 com um golo de Rodrigo Mora. Eu vou pôr 2-0 com um golo de Samu. É a minha... Sempre, para todos os jogos do Porto fica 2-0 golo de Samu. Tu, Igor. 4-1 para o Porto, Samu. 4-1 para o Porto, Samu. Muito bem. E finalmente Celtic Braga. Celtic 1, Braga 0. É a aposta do Ricardo com um gol de Maeda. Eu também estive a ver as estatísticas, também me pareceu que este Maeda está propenso para marcar. Vou pôr 2-1 para o Celtic com um golo de Maeda. Tu, Igor? 2-1 para o Celtic, também Irianacho. Não sei como é que isso se escreve, mas fica aqui um Irianado. E Reanacho com HI. A gente chega lá, Igor, a gente chega lá. Bem, termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal do YouTube da Rádio Lince Futebol para acompanhar os nossos podcasts e novos vídeos todas as semanas. Alguma nota, Igor? Somente agradecer aos nossos ouvintes que continuem a nos ouvir e tenham uma boa semana. Uma boa semana para todos. Até à próxima.